Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Na semana retrasada, nós demos início a uma nova série. Vamos ver aqui se vai passar, Lucas. Tem como voltar aí? Nós demos início a uma nova série, que é justamente sobre deuses falsos, para tentar analisar, avaliar, descobrir e combater os ídolos do nosso tempo, os ídolos dos nossos dias. A idolatria é um tipo de pecado que passa por uma transformação galopante ao longo das eras, dos séculos, e ela vai ganhando outras formas muito atraentes e envolventes, e acaba sempre com o mesmo resultado, desviando o povo de Deus do seu Deus, tirando a centralidade de Deus na vida do seu povo. Então, irmãos, a nossa intenção ao longo desses meses é tentar ler a nossa cultura, ler o nosso tempo, identificar esses falsos deuses e destruí-los, combatê-los. Então, esse vai ser o nosso empenho. Os principais deuses do nosso tempo, que são esses ídolos falsos. Na semana passada, nós iniciamos, parece-me que, não sei se está passando, Lucas. Passa aí para mim, por favor. Acho que está com o slide errado. Pode passar. É isso aí mesmo. Pode deixar a tela preenchida aí. Quando eu só mencionar o ponto, você preenche a tela, porque não está tendo sinal aqui não. Ok? Então, semana passada foi ministrada a primeira parte introdutória dessa nova série, Deuses Falsos. E nós aprendemos que a nossa sociedade está imersa numa espécie de desespero existencial, uma busca frenética por valor e significado. Existe um movimento ideológico chamado de progressista, que a sociedade está progredindo. Então, valores que antes eram muito caros, não têm tanta importância hoje, como a família como a Bíblia a estabelece. Então, se propõe novos arranjos familiares. E aí você vai ter todo tipo de situação inimaginável. Eu mencionei em um dos sermões que preguei no ano retrasado, a respeito de uma mineira que casou consigo mesma. Ela casou com ela mesma. Foi a cerimônia de casamento. É a família dela, ela mesma, o amor a ela mesma. Nós temos a questão dos bichos, temos a questão de pessoas do mesmo sexo se unindo. Então, tudo isso está debaixo de um grande guarda-chuva que a gente chama de progressismo. Então, as pessoas perderam esse referencial absoluto da palavra de Deus, e quando se perde esse referencial absoluto, o que resta é o desespero. Essa busca frenética por valor e por significado. E nesse afã, aí há uma produção de ídolos, muitos ídolos, o que nós chamamos de fábrica de ídolos, que é o coração humano. E nós vimos na semana passada que o ídolo sempre vai requerer sacrifício, sempre vai pedir sacrifícios enormes. Sacrifício da saúde, sacrifício do sono, sacrifício do cuidado com a família, sacrifício de casamento, sacrifício de uma série de situações para que aquele ídolo seja agradado, mantido. Em síntese, vimos que o sentido das palavras de Ezequiel 14:3, que fala que os ídolos estavam no coração, é que o coração do homem toma as coisas boas, como a carreira de sucesso, o amor, os bens materiais e até mesmo a família, e faz disso seu bem último, o seu porto seguro. Meu porto seguro é a minha família, meu porto seguro é o meu emprego. Não necessariamente. A família tem a sua importância, mas a família passa por turbulências, passa por crises, passa por perdas. Quem já viveu um pouco sabe que isso acontece.
Então, nada nesse mundo pode produzir a estabilidade que o nosso coração tanto anseia. E aí, o que ocorre? No nosso ser, nós divinamos ou divinizamos essas coisas boas da criação como se fossem o centro da nossa vida, porque achamos que podem dar significado, proteção, segurança e satisfação se as alcançarmos. E aí, quando sai uma mega acumulada, um prêmio da loteria acumulado, ali na cifra dos milhões, as pessoas ficam pensando, puxa, se eu ganhasse todo esse dinheiro, eu realizaria todos os meus sonhos. Algumas pessoas, assim, tão apegadas a essa idolatria, e eu trabalhei em empresas e ali tinha muitas pessoas que jogavam, elas diziam o seguinte na sexta-feira, que antecedia lá a tal mega da virada, né? Olha, se eu acertar, se eu não vier segunda-feira é porque eu sumi, é porque eu ganhei na mega. Que sentido tem isso? A pessoa ganhar um dinheiro e sumir, para não partilhar aquele dinheiro, porque é o Deus dela. Então, irmãos, quando os nossos desejos, as nossas expectativas de conforto e segurança, seja físico ou emocional, estão centrados nas coisas desta terra, nós já estamos sucumbindo na idolatria. Achamos que, pela nossa linguagem evangélica, que a idolatria são coisas ruins, mas isso não é verdade. Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça as nossas necessidades e esperanças mais profundas. Ah, se eu morasse em tal lugar. Ah, se eu tivesse o carro tal. Ah, se eu viajasse para tal lugar. Ah, se eu fizesse não sei o quê. Ah, se eu tivesse aquela grande realização. Essa fábrica de ídolos. Os ídolos não são ruins em si. O problema é o valor que se atribui a eles. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Quando ainda eu fazia seminário, em 2001 a 2004, um dos pastores da igreja que eu participava, da quarta igreja de Taguatinga, um dos pastores teve um de seus filhos acometido de uma doença que os médicos não conseguiam explicar. Inclusive a esposa dele é médica. Era o filho caçula. Eu não sei se o menino tinha 2 anos, eu não sei se ele tinha 3 anos, eu sei que ele era bem pequenininho naquele tempo. Hoje já deve estar adulto. E aquela criança ficou doente por muito tempo, e a igreja jejuando, orando pela criança, e os médicos não conseguiam encontrar o que estava provocando aquele tipo de enfermidade, a criança internada, até que um dia o pastor publicamente falou que, de certa forma, ele estava idolatrando os filhos dele. Estava ali naquele cuidado excessivo com os filhos dele. Coincidência não é, porque nós cremos na providência, a criança foi curada, o tanto que está viva hoje, já deve ser adulto, e aquele homem entendeu que o valor não estava em nada dessa terra, absolutamente nada. Filho é algo maravilhoso, o cônjuge, os parentes, mas não devem ser o nosso Deus. Então, qualquer coisa boa pode servir como um falso Deus. A idolatria produz, via de regra, descontentamento, melancolia, tristeza, e ela pode desembocar no desespero da própria vida. A idolatria escraviza, e os falsos deuses sempre vão nos desapontar. Sempre. Eles nunca vão entregar o que prometem. Jamais. E nessa noite, para finalizarmos essa parte introdutória dessa nova série, o primeiro tópico que eu quero abordar com os irmãos, serão apenas 2, é como fazer um Deus. Pode passar aí, Lucas, para a próxima tela toda, tá? Completa? É isso aí mesmo. Como fazer um Deus. Os pagãos da antiguidade não estavam fantasiando quando representavam praticamente tudo como um Deus. Eles acreditavam nisso. Não era como se fosse uma fantasia, uma alegoria. Eles acreditavam. Tinham deuses como do sexo, do trabalho, da guerra, do dinheiro, o Deus da nação. No Brasil tem a chamada padroeira do Brasil. Os irmãos sabem disso.
Isso aí é um costume muito antigo de certa forma, atribuir as coisas, fazer com que as coisas sejam um Deus que você tem de adorar, prestar culto. Ídolo é qualquer pessoa, bem ou situação que seja mais importante do que o eterno para nós. Identificamos o ídolo pelo afeto mais profundo do nosso coração. O que mexe, o que nos desestrutura, o que provoca a nossa ira, a nossa raiva, os nossos sentimentos mais fortes, pois por detrás desses sentimentos pode estar o seu Deus, o seu ídolo. Um Deus falso é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você perca, achará muito difícil continuar vivendo nesse mundo. É inconcebível se perder Deus. E nós vemos pela Escritura que o Senhor, quando proveu o livramento para o seu povo, seja libertando-os do Egito ou de outras situações, sempre dizia: deitai fora os falsos deuses, lançai fora os falsos deuses. E nós temos várias situações do povo de Deus se enamorando pelos deuses pagãos, levando esses deuses para dentro de suas casas, ocultando esses deuses como se pudessem ocultar alguma coisa de Deus. E Deus trazendo à tona todo o pecado do povo e punindo severamente, como nós vemos aqui nas palavras de Êxodo, capítulo 20, especialmente o verso 5º, que ele diz que visita até a 4ª geração daqueles que não o obedecem. Então, irmão, sem titubear, o ídolo é alguém que nos impulsiona a gastar o maior tempo, recursos e energias sem medo das consequências. Não medimos consequências. Podem ser, como eu já disse, a família, a carreira profissional, o dinheiro, ou o respeito ou reconhecimento social. Pode ser um relacionamento amoroso, a aprovação das pessoas. Tem gente que é escrava desse ídolo de agradar os outros. Ela se torna escrava porque ela nunca demonstra o que de fato ela é. Ela está sempre bajulando, sempre preocupada com o que os outros estão pensando a respeito dela. Isso vai ser um problema enorme. Eu conheci pastores que, já veteranos, desenvolveram problemas emocionais, porque na igreja a gente está sendo avaliado pela nossa pregação, a gente está sendo avaliado pela maneira como nos vestimos, nós estamos sendo avaliados, a nossa família está sendo avaliada, os nossos filhos, até mesmo a mãe ou o pai que seja, está ali na mira. E pastores que não suportaram esse tipo de pressão e desenvolveram alguns transtornos. Eu conheci um pastor veterano e eu o convidei para pregar aqui. Falei: reverendo, o senhor pode pregar lá na igreja? Tenho muita estima por esse pastor. Ele já jubilado, ele disse: olha, eu não tenho coragem de subir no púlpito da segunda igreja ou de uma igreja com mais de 40 membros. Falei: mas por que o senhor não tem? Porque é muita gente olhando para mim. E eu fico naquela: o que esse povo está julgando? O que esse povo está pensando? Será que estão aprovando, reprovando? E ele diz que, às vezes, começava a pregar e travava. Ele não conseguia seguir no que ele estava falando. Escravo do que os outros estão pensando a respeito dele. Isso tem o seu lugar, isso tem a sua importância, mas isso não deve nos dominar. Algumas pessoas têm como ídolo a competência, a habilidade. Elas têm que produzir algo na sociedade. A partir do momento que elas se veem inabilitadas ou, entre aspas, inválidas, elas perdem totalmente o sentido de viver. Elas precisam estar fazendo alguma coisa para os outros. Circunstâncias seguras e confortáveis, a beleza, a inteligência, uma grande causa política e social, a moralidade ou a virtude, ou até mesmo o trabalho da igreja. Tem que prosperar sempre o trabalho da igreja. E nós sabemos que, como igreja, nós estamos numa guerra
uma guerra intensa e haverá momentos que nós vamos perder algumas batalhas, como igreja. Nós vimos igrejas serem invadidas, crentes serem mortos, e isso acontece no século 21. Não significa que a igreja foi completamente derrotada na guerra, mas há batalhas que a gente acaba perdendo. Então, essa alta expectativa em relação às coisas, e eu tenho, irmãos, particularmente muita pena das pessoas que são escravas da juventude e da beleza. Tenho muita pena, porque elas vão passar o resto da vida lutando contra algo inevitável. E um dia, quando elas se olharem no espelho, a vida acabou. Nós temos que aceitar a situação em que nós estamos, de idade, falando da idade, do momento. Nós vemos, às vezes, mulheres que já são maduras e se portando muito piores do que adolescentes, com vestimentas sensuais. A gente pergunta, para quê? Qual a finalidade disso? Qual a finalidade da pessoa mostrar, sendo que tem o marido dela? Não precisa mostrar para os outros. Mas tem alguma dificuldade ali. Há algum problema ali, de idolatria. E não percebe. Então, quando o sentido da vida reside em consertar também a vida de outras pessoas, ou, de certa forma, você depender de outras pessoas para viver, é o que a psicologia vai chamar de codependência. Mas a Bíblia chama isso de idolatria. Isso não é codependência, é idolatria. Ou você querer ajudar demais alguém, ou você precisar demais de alguém para viver. Isso é idolatria, isso não é codependência. O nosso tempo, especialmente algumas áreas da ciência, vão dar outros nomes ao pecado. Vão dar uma outra roupa ao pecado. É pecado. Tem que se confessar, tem que se abandonar. Tem que se admitir que é um tipo de idolatria. E a Bíblia chama a idolatria como um problema do coração. E no fundo, irmãos, o ídolo é qualquer situação que você diga no fundo do seu coração: se eu tiver isso, sentirei que a minha vida tem sentido, então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. É uma adoração. Então, é nesse sentido que nós falamos que não somos pastores, mas nós estamos pastores. Na igreja presbiteriana, não sei se os irmãos sabem a diferença entre o título de pastor e de reverendo. Não sei se os irmãos sabem essa distinção. O pastor é aquele que está em exercício da função, seja no pastorado auxiliar ou efetivo. Ele é um pastor na prática. O reverendo é alguém que tem o título. Ele teve um preparo teológico, ele recebeu uma titulação acadêmica, aquilo ali ele vai acompanhá-lo o resto da vida. Mas no dia que eu jubilo e eu entrego, o pastorado é da igreja e não meu, eu não sou mais um pastor da igreja. Sou um reverendo. Estão percebendo a crise? As pessoas perguntam, o que você é? Não, eu sou professor. Não, eu sou não sei o quê. Você não é isso. Você é um servo de Deus. Você não é um cargo, uma função. Você é um servo de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade no mundo. Então, de certa forma, até nas nossas falas, nós somos induzidos a adorar, mesmo que inconscientemente. Por isso que algumas pessoas, quando aposentam, entram em crise, porque não é mais um pastor na prática, não é mais o professor que está na sala de aula, não é mais o profissional. Agora ele é uma pessoa da casa, da família dele. Ele tem que se reencontrar, ele tem que se refazer. E muitos acabam entrando em crise. Há pessoas com problemas em relação à própria aparência, gastam tempo, preocupação e muito dinheiro com isso, irmãos. Muito dinheiro. Avaliam o caráter das pessoas com base nisso, na beleza delas. O fato é que, se existe algo que seja mais essencial do que o Altíssimo para nós,
encontrarmos significado, identidade, felicidade, a realização, nós estamos diante de um ídolo do coração que deve ser destronado. A criação jamais vai oferecer toda a realização que nós precisamos. Nunca. E Timothy Keller, que é o autor dessa série, ele classifica a idolatria da seguinte forma, né? Ele categoriza, eu até coloquei aí no slide, que são os ídolos pessoais, que podem ser um amor romântico, a família, o dinheiro, o poder, o sucesso, a saúde, a boa forma, a beleza física. É um tipo de toque, é um transtorno de obsessão compulsiva por alguma coisa. Então, esses são os ídolos pessoais. Tem os ídolos culturais, que podem ser do nosso tempo, que ele até exemplifica, pode ser o poder militar, o progresso tecnológico, os novos arranjos familiares, a prosperidade econômica. Irmãos, algo que eu até comentei na semana retrasada, as pessoas não acham ridículo na TV, claro que não as da TV, mas quem está assistindo acha ridículo, uma pessoa chegar na TV e dizer que tem um pet como um filho, por exemplo, né? Que põe na creche, que às vezes está estressado e tem que levar no spa. O cachorrinho está estressado, eu vou levar ele no spa. Quando ele revela os preços, quando ele compra um cachorro por quase 30 mil reais, para manter os primeiros meses ali, gasta uns 10 ou 15 mil reais, e fala isso normalmente. E as pessoas do auditório lá batendo palma, achando isso lindo. Agora, vai alguém lá no mesmo auditório falar que a família que Deus estabeleceu na Bíblia é a família ideal. Aí não. Aí é um problema. Aí é preconceito. Será que tem algo errado com a nossa sociedade? Será que nós não estamos conseguindo perceber o tanto que a nossa sociedade se tornou idólatra, e a idolatria é algo ridículo? Ridículo, ela chega ao cúmulo do ridículo. Então a nossa cultura tem os seus ídolos também. E tem os ídolos intelectuais. Esses são os mais perigosos, que são as ideologias, os ditos populares que soam como verdadeiros. Eu vou dizer um deles que fica muito na igreja e as pessoas têm como bíblico. Faça a sua parte, que eu te ajudarei. Deus ajuda quem cedo madruga. Meus irmãos, isso daí não tem nada a ver com Bíblia. Mas tem pessoas que tomam isso como uma verdade. São algumas ideias, alguns pensamentos, algumas filosofias que vão nos cercando e nós nem percebemos. E eu não posso deixar de dizer, falando de Brasil, que graças a Deus essa emissora perdeu a sua credibilidade quase que completamente, a Rede Globo de televisão. Mas eu sou da geração Globinho. Eu sou da geração que assistiu muitas novelas da Globo. Foi feita uma pesquisa e onde havia uma grande adesão às novelas da Globo, havia um grande número de adultérios, de perversões. Porque aquilo dali, irmãos, vai entrando devagarinho, vai entrando com a roupa bonita, vai quebrando essa moralidade, essa sensibilidade ao que é imoral. Pensa que não. É o que muitos professores diziam nas aulas que eu tive na escola, é como se fosse um sapo colocado dentro de uma água morna e ali tem um fogo embaixo. O sapo fica ali achando que está tudo lindo, maravilhoso, a água quentinha. Quando ele vai se dar conta, a água já está fervendo, já era. Ele já não consegue sair mais. É isso que esses ídolos intelectuais fazem. Eles vão nos cercando com um discurso bonito, muito bonito. Essa semana eu ouvi o ex-deputado Eduardo Cunha falando, dando uma entrevista. Eu falei, gente, mas esse homem é articuladíssimo. Articuladíssimo. Para falar não tem igual.
É o famoso falastrão. Convence, é político, mas é político assim. Se você não conhecesse a história, você diria, gente, mas esse homem é uma vítima. É uma vítima da sociedade. É assim que esse discurso chega, de uma forma muito atraente e muito envolvente. Por fim, pode passar aí, Lucas, todos. Ame, confie e obedeça. Essa é a maneira como os súditos interagem com os seus ídolos. É um amor, e a Bíblia, para descrever essa relação afetiva da pessoa com o ídolo, ela lança a mão da metáfora conjugal. Conjugal. Ou seja, Deus deveria ser o nosso esposo, nós deveríamos ter absoluta lealdade a Ele. Quando Israel muitas vezes se enamorou por outros deuses, Deus falou a respeito de adultério espiritual. Ou seja, deixou-se de amar o Senhor sobre todas as coisas e começou a balançar por outros amores, por outros deuses, ou falsos deuses. Então, os ídolos podem induzir a falsa sensação de amar e ser amados. Nos fazem sonhar acordados. E há uma carga afetiva muito forte num contexto de idolatria. Irmãos, você confrontar um idólatra raiz, eu não sei quem já confrontou um idólatra raiz. Da imagem mesmo. Você já confrontou algum idólatra raiz? Você já viu a paixão que a pessoa tem por aquele negócio? Eu já confrontei algumas vezes. E eu já vi pessoas serem libertas desse tipo de idolatria. É um amor por um boneco, por um ícone. Absurdo. Absurdo. Então, há uma carga afetiva muito grande. Confiar. Os ídolos podem dar uma falsa sensação de segurança, até mesmo do controle da situação ou da autoconfiança. E sabe quando que nós descobrimos os nossos ídolos? Quando nós avaliamos quais são os nossos medos. Qual é o seu maior medo? Qual o seu maior temor? O que pode transtornar a sua vida, virá-la de cabeça para baixo? Talvez o seu ídolo esteja por detrás desse medo, desse receio. Naqueles tempos antigos, muitos faziam sacrifícios para apaziguar a ira dos deuses. E muitos buscam os deuses para terem essa sensação de segurança, um tipo de garantia. E Deus é o nosso Salvador final. Ainda que passemos por apuros, por perigos até mesmo de morte, é o que o Salmo 23, verso 4 retrata muito bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, um perigo extremo, eu não vou temer por uma única razão, porque Deus está comigo. Só porque Ele está comigo passando pelo vale. E por fim, nessa relação com o ídolo, obediência, obedecer. E a Bíblia vai se valer da metáfora política para ilustrar o relacionamento com Deus e o relacionamento de idolatria também. Deus deveria ser o nosso único Senhor. Por isso que, por diversas vezes, Ele é retratado como Senhor. Não apenas Salvador, mas Senhor. Os ídolos controlam e produzem o sentimento de que os seus adoradores precisam deles. E daí nós localizamos os ídolos, e eu quero enfatizar nisso mais uma vez, analisando as nossas emoções e reações mais viscerais. O que nos deixa tristes, o que nos deixa desanimados, ansiosos, preocupados, temerosos. O que nos desestrutura? Talvez o ídolo esteja aí. Tudo que nos controla é o nosso Senhor. Tudo. Tudo que te controla é o teu Senhor. O reverendo Hernandes, falando a respeito do dinheiro, ele tem uma colocação altamente pertinente. Ele diz que o dinheiro, como empregado, é uma bênção, mas como patrão, é uma maldição.
E assim deve ser em relação a tudo. Em relação a tudo. Domingo eu falei a respeito do jejum. O jejum é um exercício espiritual interessante que você se abstém e todo mundo aqui gosta de comer. Acho que não tem ninguém aqui, se perguntar, você gosta de comer? Acho que todo mundo gosta de comer, né? Claro, depende do que, né? Mas todo mundo gosta de comer. Então, você abre mão de um momento, né, ali seu, assim, de satisfação, para você se consagrar a Deus. É um exercício muito interessante para trabalhar essa questão da idolatria do nosso coração. Então, tudo que nos controla é o nosso Senhor. E a pessoa que busca o poder, ela vai ser controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação, ela vai ser controlada por outras pessoas, porque vai ter que agradar todo mundo. Somos controlados pelo Senhor da nossa vida. E, meus irmãos, muitos dos problemas chamados psicológicos, compulsões, são idolatria, pecado. Não se trata com remédio, se trata com confrontação bíblica. Muitos dos problemas que estão dizendo que são transtornos, a pessoa tendo uma vida em sociedade meio fora da regra, são pecado. Hoje a pedofilia é visto como um transtorno, tipo de transtorno, quase que irremediável. Mas daqui a uns anos a nossa sociedade pode ter a pedofilia como algo legal. Não deixou de ser um transtorno? Para a Bíblia é pecado, idolatria. Então, irmãos, que Deus nos ajude essa noite a identificarmos os ídolos do nosso tempo. Mas a única maneira de não cair na cilada e falsas promessas deles é nos voltarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento para o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus eterno. Ele sim pode nos satisfazer plenamente. Então que Deus nos abençoe essa noite. Nós vamos orar para encerrarmos a nossa transmissão, depois passaremos à reunião de orações. Pai, te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações, nos ajude a identificarmos e a destronarmos os ídolos que têm nos escravizado, ó Deus. Sabemos que a idolatria está muito além daquela prostração primitiva diante de imagens de escultura. A idolatria está no coração. Tenha misericórdia de nós. Abençoe aqueles que nos acompanham remotamente, que a tua graça seja sobre eles. Em Cristo Jesus oramos. Amém.